No Saber Direito desta semana, Taylor Santana da Silva apresenta um curso na área do direito criminal. Durante as 5 aulas, o professor vai abordar o Criminal Compliance, ou cumprimento normativo na área criminal. O curso vai abranger aspectos como a delimitação do espaço de consenso penal, a inserção do Criminal Compliance no processo penal, além de temas especiais relativos ao assunto. A aula 1 começa agora. Amigos, amigas, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um Saber Direito aqui da TV Justiça. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Taylor Santana da Silva, eu sou promotor de justiça, membro do Ministério Público do Estado do Paraná, sou mestrando em Direito pela Univel do Estado do Paraná e acabo de retornar de uma estada de investigação na Universidade de Coimbra, em que aprofundei os meus estudos a respeito do tema Criminal Compliance, que é justamente o objeto da nossa conversa, das nossas aulas, nesta semana aqui no Saber Direito. Então, o que nós vamos trabalhar, o que nós vamos desenvolver no decorrer desta semana com vocês? Na nossa aula de número 1, que conversaremos hoje, nós vamos tratar de temas introdutórios a respeito do compliance, a respeito do criminal compliance, que é para vocês terem um panorama geral a respeito da disciplina, a respeito da temática. Na aula de número 2, nós vamos conversar sobre o espaço de consenso no processo penal. E o que seria esse espaço de consenso? Nós vamos trabalhar com transação penal, vamos trabalhar com acordo de não persecução penal, suspensão condicional do processo e também o acordo de colaboração premiada. Fizemos isso, trabalhamos esses temas introdutórios, nós vamos então fazer o quê? Inserir o compliance, inserir o criminal compliance dentro da persecução penal. O que eu posso fazer de compliance, o que eu posso fazer de criminal compliance no espaço de consenso e o que eu posso fazer no decorrer do processo judicial. Feito isso, dito isso, trabalharemos então com temas especiais nas nossas aulas 4 e 5 do nosso Saber Direito, do nosso curso aqui de Criminal Compliance. Trabalharemos a relação do Ministério Público e das demais autoridades no espaço do Criminal Compliance. Trabalharemos também Criminal Compliance como matéria de defesa. E na aula de número 5, encerraremos a nossa abordagem da semana. Tá certo? Então, pessoal, para nós começarmos hoje a nossa aula, para nós começarmos hoje a nossa imersão nesse ambiente que ainda é bastante novo no direito penal brasileiro, começaremos a tratar, então, mais especificamente do criminal compliance e do compliance. Bom, antes de mais nada, no que consiste o compliance? Quando falamos de compliance, é importante que nós tenhamos noção dos sinônimos trazidos pela doutrina. E que sinônimos são esses, Taylor, de compliance? Bom, a doutrina trabalha como cumprimento normativo, como conformidade e também como programas de integridade. Só que, para trabalharmos esses contextos de compliance, é importante também que nós trabalhemos a lógica do direito estrangeiro. Quando nós avaliamos a lógica do direito estrangeiro, compliance emana de uma expressão do inglês que se chama to comply. E o que é o to comply? To comply significa agir de acordo com a lei. Mas a lei não se restringe somente ao texto legal. A lei, quando falamos de cumprimento em sede de compliance, abrange também uma instrução interna, um comando, uma conduta ética, um código de ética. Ou seja, falando em resumo aqui para vocês, estar em compliance é estar em
conformidade. É observarmos, então, todo este complexo, todo este plexo normativo que vai trazer uma lógica de cumprimento normativo e de integridade no seio das atividades empresariais. Bom, falamos deste aspecto introdutório. É importante, antes de mais nada, que eu também converse com vocês o que eu não posso considerar por si só. E aqui eu quero que vocês gravem essa expressão. O que vocês não podem considerar por si só ou simplesmente isso como um programa de compliance. E Taylor, que expressões, que comandos, que situações que eu não posso considerar exclusivamente, por si só ou simplesmente como programa de compliance ou como estar em compliance. A primeira delas, eu preciso que vocês destaquem, quem gosta de anotar, preciso que vocês destaquem que o compliance não é algo que se limita à criminalidade econômica. E quando eu falo que não é algo que se limita à criminalidade econômica, eu preciso fazer dois destaques com vocês. O primeiro destaque que eu faço é que o compliance não se limita a crimes. E quando eu digo que não se limita a crimes, nós temos que lembrar do conceito que eu acabo de trabalhar com vocês. Compliance está relacionado a cumprimento normativo, a cumprimento da lei, a cumprimento dos códigos de ética. Então, todas as questões que envolverem o cumprimento normativo podem estar atreladas ao compliance e não apenas e tão somente à criminalidade. Dito isso, eu também preciso destacar com vocês que nós não falamos, quando tratamos de criminalidade, nós não nos restringimos à criminalidade econômica, à criminalidade financeira, à criminalidade de cunho patrimonial. Eu vou aprofundar isso com vocês em breve, mas já é importante que seja destacado com os senhores, que seja destacado com as senhoras, então, que não se limita a crimes e que quando falamos de crimes, também não se limita à criminalidade de natureza econômica, à criminalidade de natureza financeira. Também é importante destacar com vocês que quando nós falamos, então, de criminal compliance, quando nós falamos de compliance, que o objeto do compliance não é evitar com que ocorra qualquer crime, qualquer infração penal nos limites, no âmbito da empresa. Então, o que isso significa, Taylor? O que você quer dizer, o que tu quer dizer com isso? Significa dizer o seguinte, que caso ocorra determinado crime, suponhamos que ocorra um delito de homicídio dentro de um ambiente empresarial, pode ser que isso, por si só, mais uma vez, não signifique descumprimento ou ausência de efetividade deste programa de compliance, deste programa de criminal compliance. Outro ponto, criminal compliance, o compliance não se resume à mera elaboração, ao mero desenvolvimento de um código de ética, ao mero desenvolvimento de um código de postura. Por quê? Primeiro, porque este vai ser um dos instrumentos, um dos mecanismos de compliance. E além de tudo, que eu também vou trabalhar com vocês no decorrer do curso, não basta ter um mero programa de compliance no papel. É importante que nós tenhamos efetividade, um verdadeiro cumprimento normativo por meio do programa de compliance. Um quarto ponto que nós tratamos aqui dentro deste aspecto é que não é o mesmo que assessoria jurídica, assessoramento jurídico da empresa. Tá? Uma coisa vai ser o assessoramento jurídico, a equipe jurídica daquela empresa, daquela pessoa jurídica. Outra coisa, e com outra finalidade, com outro desiderato, é o programa de compliance. A assessoria jurídica da empresa tem um viés. A assessoria jurídica da empresa tem uma finalidade. O departamento de compliance, a área de compliance, tem uma finalidade
totalmente diversa, totalmente distinta. E aqui o ponto-chave da questão. Não pode se confundir com assessoria jurídica no âmbito empresarial. Tá? Então, destaco aqui com vocês para nós fazermos um resumo de tudo isso que foi tratado até o momento. Falamos então de compliance. Compliance não é sinônimo, compliance é sinônimo de cumprimento normativo. E aí, mais um destaque com vocês. Quando eu falo que é sinônimo de cumprimento normativo, isso não se restringe ao cumprimento legal. Certo, pessoal? O que é a materialização, então? Como que se materializa este programa de compliance? Este programa de compliance vai se materializar, então, por medidas de autocontrole, por medidas de autovigilância, que são adotadas pelas empresas. E elas vão abarcar, aqui, eu acabo de tratar com vocês, o que por si só não é compliance. Agora, eu vou destacar com vocês que medidas, o que abarca, então, os programas de compliance. Preciso, então, salientar. Bom, além dessas medidas de autocontrole, além dessas medidas de autovigilância que são destacadas, que são adotadas pela empresa, nós temos que sedimentar o seguinte: também abrange normas não jurídicas, ou seja, regras técnicas, por exemplo, se abrangem dentro deste contexto de compliance. Também falo de princípios de ética empresarial. E concluindo, falamos também de regras internas da empresa, certo? Para que serve, então? Para que serve? Qual a lógica? Qual a utilidade de tudo isso? Precisamos avaliar, precisamos destacar que, quando eu falo de compliance, eu estou falando, sobretudo, de uma lógica de prevenção de riscos. Prevenção de riscos numa sociedade dita de riscos. E aqui uma sugestão de leitura para vocês. A lógica, o trabalho de sociedade de risco que o professor Ulrich Beck trabalha tão bem e destaca tão bem na literatura. Então, quando falamos de compliance, nós precisamos sempre destacar, precisamos sempre avaliar esta análise de riscos no seio empresarial, no seio corporativo, dentro de uma sociedade dita de riscos, uma sociedade dita de novos riscos. Para isso, a importância de inserirmos um novo mecanismo, um novo instrumento, que trabalho com vocês nessa semana, que é o compliance e os seus aspectos também de natureza criminal. Certo, pessoal? Então, é importante que a gente trabalhe dentro do compliance essa lógica que dizemos, então, de autorregulação regulada. Taylor, mas o que é essa lógica de autorregulação regulada? Tá? Eu sou acostumado a trabalhar em preparatórios para concurso, seja no curso 6, seja na escola do Ministério Público, seja na escola da magistratura do Estado do Paraná, e sempre quando a gente fala para quem está prestando concurso, para os futuros colegas, para as futuras colegas, sempre eu costumo destacar pontos que vocês não podem esquecer, não podem negligenciar nos estudos de vocês. Tá, mas espera aí. Quando eu falo de autorregulação regulada, o que isso significa? Isso pode vir numa prova de direito penal, um direito penal mais moderno, que o examinador venha trabalhar com vocês, mas também pode vir, por exemplo, numa prova de direito administrativo. Vamos conversar lá sobre licitações, vamos conversar sobre lei anticorrupção, vamos conversar sobre lei geral de proteção de dados e vocês vão ter que saber um conceito básico de compliance, de integridade, de cumprimento. E aí, o que vocês vão dizer sobre autorregulação regulada? Primeiro, quando eu falo
de autorregulação regulada, vocês precisam entender, vocês precisam compreender que na autorregulação regulada, o Estado traz aspectos mínimos, aspectos básicos a respeito daquela regulação e deixa para o particular, dentro destes limites, dentro dos limites que o próprio Estado trabalhou, para que o particular desenvolva, então, a sua regulamentação interna dentro daquela atividade. E aqui, pessoal, reside a importância de diversos instrumentos de compliance, como os códigos de ética, como o oficial de compliance ou compliance officer, que é um dos temas que eu também vou trabalhar com vocês na aula de número 5. Tá? Mas assim, quando falo também de compliance, é importante que a gente entenda que precisa, no ambiente de compliance, quando nós trabalhamos este ambiente de compliance, eu preciso que vocês entendam que há ou deve haver, para a efetividade destes programas, deve haver uma cooperação, e aqui uma expressão-chave para que possamos ter um ambiente de compliance efetivo, precisamos que exista uma cooperação entre, sobretudo, o Estado, os agentes daquela área que falamos, daquela área empresarial, daquela área da pessoa jurídica e também os demais atores sociais envolvidos. Tá? Então, quando falamos deste ambiente de compliance, então preciso que vocês consolidem, que vocês entendam estes pontos que serão fundamentais para a nossa conversa, não só nesta aula, mas também no decorrer de toda a semana que conversaremos aqui no nosso Saber Direito, aqui da TV Justiça. Tá? Consolidamos isso, tratamos disso, podemos continuar aqui com a nossa abordagem. Tá? Vamos falar então de medidas que são relativas à implementação desses programas de compliance. Bom, Taylor, o que eu preciso fazer, o que eu preciso desenvolver, tá, para que a gente possa dizer que temos um ambiente de compliance, que características mínimas que nós precisamos adotar? Bom, primeira delas, uma adoção, uma implementação de códigos de ética e de políticas de boa governança. Essa é uma primeira medida. E lembrando, mais uma vez, grifem no caderno de vocês, grifem no material de vocês, que essas medidas por si só não significa que haja um ambiente de compliance. Essas medidas precisam, primeiro, ser implementadas e também que a gente ateste neste conjunto de medidas que há uma efetividade social dessas medidas. Tá? Então, primeira delas, implementação de código de ética e de políticas de boa governança. Básico. Segundo, avaliação dos riscos empresariais. Compliance vai estar sempre diretamente ligado a essa avaliação dos riscos empresariais. E aqui, mais uma vez, a lógica da sociedade de risco. É o que vamos trabalhar. Toda vez que falarmos de avaliação de riscos sociais, precisamos entender, precisamos compreender o contexto social em que estamos inseridos e o contexto justamente destes riscos sociais. Terceiro ponto. Quando falo num terceiro ponto, eu falo do quê? Eu falo do estabelecimento, da implementação do oficial de compliance, ou do chamado compliance officer. Oficial de compliance, compliance officer. É tão importante que tenhamos esta figura independente no mecanismo empresarial, como uma forma de coletar informações, como uma forma de desenvolver, de colaborar para o desenvolvimento
deste contexto empresarial baseado em princípios de cooperação, de boa-fé, que nós vamos trabalhá-lo numa aula específica, numa aula especial. Mas lembrem deste nome. Quem ainda não está acostumado com a terminologia do compliance, anotem desde logo: oficial de compliance ou compliance officer. E aqui, mais um ponto, um quarto ponto que vamos trabalhar, que é o estabelecimento de canais de denúncia. Taylor, o que são esses canais de denúncia? Esses canais de denúncia vão ser justamente mecanismos, instrumentos que nós vamos deixar à disposição tanto dos cidadãos quanto dos empregados, anotem mais uma vez, tanto dos cidadãos quanto dos empregados, para que sejam comunicadas, para que sejam informadas eventuais irregularidades no ambiente corporativo, no seio corporativo, e para que isso possa ser apurado e devidamente ocorra as responsabilizações que se afigurem necessárias. Lembrando, este canal de denúncias, este canal para representações que podem ser oferecidas, não se restringem ao público externo, tá? Tanto o público externo quanto o público interno, ou seja, os empregados desta empresa, podem se utilizar deste mecanismo, deste canal, desta central de denúncias para narrar, para comunicar irregularidades no ambiente empresarial, no seio corporativo, tá bom? Essas providências, pessoal, tá, Taylor, mas por que se adotam todas essas providências? Essas providências se justificam por quê? Se justificam por que motivo? Porque nós temos que entender a alta complexidade, a estrutura altamente complexa que há atualmente no seio das grandes empresas, no seio das grandes corporações empresariais. Em uma das nossas aulas, mais especificamente na aula 4, eu vou desenvolver isso com vocês dentro do seio empresarial, dentro do seio corporativo e dentro das relações, numa evolução das relações comerciais. Por que em um determinado momento não se falava, por exemplo, de agências reguladoras? Por que em um determinado momento não se falava de compliance? Não se falava disso porque a forma de se desenvolver as atividades econômicas eram mais simples. Essas formas eram muito mais simples. Hoje, nós temos uma desmaterialização de muitas relações sociais, entre elas as relações comerciais. E isso trouxe uma complexidade para o seio empresarial que nós precisamos nos adaptar e, com isso, criar novos mecanismos, com isso, criar novos instrumentos para essa adequação social. Bom, falamos sobre esses pontos, falamos sobre esses temas. Vamos entrar, então, aqui dentro de uma lógica, do criminal compliance. Quando eu falo, então, fiz essa introdução do que é o compliance, para que serve, o que vamos trabalhar com ele, o que é, então, o criminal compliance? Quando eu falo do criminal compliance, eu preciso destacar com vocês que a finalidade do criminal compliance não pode ser, não deve ser, a de criar mecanismos, então, para fugir da responsabilidade penal. A ideia de se ter criminal compliance não é isso, ou não pode ser isso. Não pode ser, como se fala na doutrina portuguesa, criar instrumentos para se atuar sempre no fio da navalha, tá? A ideia do criminal compliance é que a gente possa, então, criar mecanismos para prevenir e para reprimir condutas ilícitas dentro do seio corporativo, tá? Então, quando eu falo de criminal compliance, é importante que a gente entenda que dentro desses mecanismos
esses mecanismos autorregulatórios e essa autorregulação regulada que nós estamos trabalhando, que dentro desses mecanismos nós tenhamos então a possibilidade, nós tenhamos instrumentos possíveis, instrumentos capazes de prevenir, instrumentos capazes de reprimir, tá, a ocorrência de ilícitos dentro do seio corporativo. Tá? Então isso é importante que eu possa destacar aqui com vocês. Tá? Mas, Taylor, esses crimes que são praticados dentro do seio corporativo, significa dizer que uma empresa que tem programa de compliance não vai cometer crimes? Não, pessoal. Não, isso não significa. Tá? Por que isso? Porque a empresa pode ter um programa de compliance e esse programa de compliance não ser efetivo. Pode ser que estejamos dentro de um ambiente em que não há o efetivo cumprimento do programa de compliance. Então, duas regras que daqui emanam. Essa ocorrência de infrações penais, essa ocorrência de crimes no seio empresarial, no seio corporativo, pode emanar de dois fatos, pode emanar de dois motivos. Primeiro deles, não tem um programa de compliance. Não tem um programa de compliance, ocorreram crimes neste ambiente empresarial. Mas também nós podemos ter um segundo ambiente e não podemos ser ingênuos. Nós podemos, sim, ter um programa de compliance, porém, este programa de compliance não ser efetivo, não ser suficiente para a prevenção, para a repressão de ilícitos dentro do seio corporativo. Tá? Então é importante fazer esse destaque aqui com os senhores, é importante fazer esse destaque aqui com as senhoras, tá? a respeito do programa de compliance. Tá? Destacamos estes pontos com vocês e aí chegamos numa lógica do compliance que é o seguinte: o compliance, então, o criminal compliance, ele deve se resumir, ele deve se restringir à criminalidade econômica, sim ou não? Pessoal, quando nós falamos do criminal compliance, quando nós falamos do compliance numa acepção tradicional, numa acepção que vem desde a sua gênese, nós temos que lembrar que o compliance, nós temos que lembrar que o criminal compliance está ligado diretamente ao compliance anti-lavagem e ao compliance anti-corrupção. Tá? Mas também eu preciso, desde logo, destacar com vocês que os programas de compliance, que os programas de criminal compliance, eles não são idênticos. Tá? E por que isso, Taylor? Por que o programa de compliance, por que o programa de criminal compliance, ele não é idêntico? Destaco aqui o seguinte: o programa de compliance, o programa de criminal compliance não é idêntico e não pode ser idêntico por um motivo bem específico, por um motivo bem objetivo. Porque ele deve, sim, considerar as particularidades, as peculiaridades daquela empresa, as particularidades daquele momento empresarial, as particularidades daquela atividade desempenhada pela empresa. Então, lembrem, programa de compliance, programa de criminal compliance não é um Ctrl+C, Ctrl+V, não é um copiar e colar. Nós sempre devemos avaliar, seja no âmbito criminal, seja no âmbito não criminal, seja no âmbito da criminalidade econômica, financeira, seja no âmbito da criminalidade em geral. Nós devemos avaliar as particularidades, as peculiaridades daquela empresa, daquelas atividades desempenhadas pela empresa, a fim de que possamos fazer uma individualização. E dessa vez, pessoal, assim como temos o princípio da individualização da pena na Constituição, no Código Penal, também devemos aqui trabalhar com uma lógica de individualização, mas uma lógica de individualização do programa de compliance, do programa de criminal compliance. Fizemos esse destaque, vamos avaliar o quê? Fizemos esse destaque, vamos avaliar, vamos destacar que
o programa de compliance, que o criminal compliance, do nosso ponto de vista, não deve se restringir à criminalidade econômica, não deve se restringir à criminalidade financeira, não deve se restringir à criminalidade tributária. E por que não deve se restringir? Isso aqui é um tema que é novo, que é recente, que em vez de trazer respostas prontas para vocês, a nossa ideia, o nosso objetivo com isso tudo é trazer perguntas, é trazer inquietações para aquele acadêmico, para aquela acadêmica que queira discutir conosco o que é o compliance e construir novas ideias, novas discussões teórico e práticas desse ambiente. Pessoal, eu sustento o seguinte: o compliance, o criminal compliance, ele não pode se restringir à criminalidade econômica, à criminalidade financeira, a essa criminalidade tributária. E por que eu digo isso? Porque a lógica do compliance é de cumprimento normativo. A lógica do compliance é de cumprimento legal. A lógica do compliance é de cumprimento dos códigos de ética. E quando nós trabalhamos com tudo isso, vocês precisam entender o quê? Que não vai se restringir, então, a essa criminalidade econômica, que não vai se restringir a essa criminalidade financeira, que nós vamos precisar trabalhar dentro do ambiente de compliance com os outros crimes, com outras violações de direitos que podem vir a ocorrer no ambiente societário, no ambiente empresarial. Tá? E que hipóteses seriam essas? Essas hipóteses nós vamos trabalhar, nós vamos discutir o seguinte: a sociedade empresarial não pode e não deve ser considerada um fim em si mesma. Tá? A sociedade empresarial, a sociedade corporativa deve ser trabalhada dentro de uma lógica de função social. Nós trabalhamos lá no direito civil, na faculdade, no preparatório para o concurso, o macro função social, a função social dos diversos institutos jurídicos. E aqui nós podemos trabalhar com a função social da empresa. E quando falamos em função social da empresa, precisamos destacar com vocês a empresarialidade responsável. E essa empresarialidade responsável está justamente ligada com essa função social. Então, quando eu falo que a função social também deve ser observada pela empresa, eu estou dizendo o seguinte: a empresa, ao desempenhar, ao desenvolver as suas atividades, ela tem que sim estar atrelada a um desenvolvimento empresarial sustentável, ou desarrollo sostenible, que nem se fala na doutrina espanhola especializada em compliance. E aí, tratando disso, pessoal, tratando disso, eu trago alguns exemplos para vocês de casos em que se poderia, por meio do compliance, por meio do criminal compliance, ter trabalhado num caráter preventivo. E poder, então, ter evitado a ocorrência de determinadas infrações penais que causam não só danos de natureza individual, como também danos de natureza social, de natureza coletiva. Taylor, e que casos seriam esses? Que eu consigo trabalhar com compliance num aspecto preventivo de danos? Bom, temos um caso de 2020, no meu estado natal, no estado do Rio Grande do Sul, que envolveu a morte de um cidadão negro em ambiente empresarial, que é um caso que está em apuração, que está em andamento na justiça, e que essa situação de racismo, essa situação que podemos trabalhar muitas vezes como um racismo estrutural, poderiam sim, essas situações, ser tratadas, ser desenvolvidas no seio empresarial, no seio corporativo, de forma preventiva. E aqui lembrando, o criminal compliance, o compliance em geral,
ele pode ser trabalhado num aspecto repressivo, no pós-factum delitivo, mas ele também pode ser trabalhado, pode ser utilizado no contexto empresarial como uma forma preventiva, como uma forma de evitar crimes no seio corporativo. Outros exemplos que eu posso trabalhar aqui com vocês, exemplos de trabalho escravo que foram narrados pela imprensa, Copa do Mundo do Catar, trabalho escravo quando falamos de colheita de uva no Rio Grande do Sul, trabalham em condições, em situação análoga à de escravo, condições que demonstram que aquele trabalho era desenvolvido em situação análoga à escravidão. Caso recentemente narrado da fronteira do Paraná com o Paraguai, também de cidadãos estrangeiros que eram submetidos a essas condições de trabalho. Quando falamos de danos ao meio ambiente, trabalhamos danos ao meio ambiente, os casos de Mariana, os casos de Brumadinho, não poderíamos, por meio dos programas de compliance, também tutelar esses possíveis danos, evitar esses possíveis danos ao meio ambiente. E, Taylor, por que a gente fala, então, desse amplo viés do criminal compliance, esse amplo viés do compliance, não se limitando a crimes tributários, a criminalidade econômica, a criminalidade financeira? Porque o que eu falo para vocês desde o início da nossa conversa, desde o início do nosso encontro? Quando falamos de compliance, quando falamos da sua vertente criminal, nós estamos falando em análise de riscos, gestão de riscos. Então, quando eu falo em análise de riscos, quando eu falo em gestão de riscos, eu estou falando direta ou indiretamente no quê? Estou falando num aspecto preventivo. E isso não se resume à criminalidade tributária. Isso se resume a vários aspectos do ambiente empresarial. E que, com base em valores de função social, em valores de empresarialidade responsável, não só pode, como se deve atuar no ambiente empresarial dentro dessa perspectiva. Então, trabalhar com racismo, trabalhar com trabalho em situações, em condição análoga à de escravo, crimes contra o meio ambiente, essa valoração de novas questões dentro do criminal compliance. Então, pessoal, todos esses casos aqui, eu trago para vocês uma consideração, uma conclusão da doutrina portuguesa. Quando nós falamos do direito penal, quando nós falamos do processo penal, quando nós falamos das ciências criminais em geral, nós sempre trabalhamos do quê? Nós sempre trabalhamos com o quê? Trabalhamos com o princípio da subsidiariedade. A subsidiariedade da intervenção do direito penal. O direito penal, como diria a Hungria, como uma derradeira trincheira no combate daquelas condutas sociais que seriam consideradas indesejáveis. Tá, mas quando eu trabalho aqui neste novo ambiente, no ambiente de compliance, a doutrina portuguesa fala para nós o seguinte, olha, nós temos que trabalhar aqui com uma chamada reconfiguração da subsidiariedade do direito penal. Mas, Taylor, o que é essa reconfiguração? Essa reconfiguração da doutrina portuguesa, professor Figueiredo Dias é um dos autores que trabalham com essa ideia. Quando se fala disso é o seguinte, olha, o direito penal não é mais, ou não deve ser mais aquele último que é chamado a intervir, ou seja, uma atuação de última ratio. Não, aqui nós estamos falando, então, de utilizar o direito penal como um instrumento por excelência para a regulação destes contextos. Então, pessoal, olha que importante isso. Quando a gente vai trabalhar com compliance, com criminal compliance, numa prova de concurso ou no dia a dia, cobram de vocês, perguntam para vocês essa nova lógica da subsidiariedade, se isso ainda se aplica no ambiente do direito penal societário, do direito penal corporativo. Olha, tem uma regra geral, tem uma regra que é a subsidiariedade do direito penal. Bom, mas quando eu falo
que tem uma regra da subsidiariedade do direito penal, se pode sim fazer uma releitura dessa subsidiariedade do direito penal, trabalhando com a doutrina especializada, trabalhando com a doutrina portuguesa que discorre a respeito desse tema e dizer o seguinte, olha, aqui em específico se sugere o seguinte, com base na doutrina. Uma releitura do princípio da subsidiariedade, sendo então o direito penal o instrumento por excelência, o direito por excelência para a regulação desses conflitos sociais. Tá? Então, outra questão que a doutrina portuguesa trabalha, se fala então desse alargamento do âmbito de proteção do direito penal, mas principalmente porque se fala numa atualização do direito penal. E por que uma atualização do direito penal? Quando eu falo em atualização aqui do direito penal, é mais uma vez toda aquela discussão que gira em torno do compliance, do criminal compliance. Nós precisamos estar atentos às transformações, à evolução ou até à involução social. E o direito penal não pode ficar alheio a tudo isso. E quando eu falo que o direito penal não pode ficar alheio a tudo isso, eu estou falando para vocês de casa que o direito penal precisa estar atento, como nos diz a doutrina, o direito penal precisa estar atento aos chamados problemas do seu tempo. Tá? Não pode, então, a doutrina penal cristalizar-se, a doutrina penal petrificar-se e deixar de acompanhar, então, os problemas, as questões que envolvem o seu tempo. Encaminhando aqui, pessoal, mais para o fim da nossa conversa, para daqui a pouco chegarmos no nosso quiz, testarmos os conhecimentos do amigo, da amiga que nos acompanha em casa, vamos consolidar o seguinte, o compliance, então, o criminal compliance, ingressa nesse contexto da sociedade de risco. Olha toda a construção que nós fizemos desde o minuto inicial da nossa aula para chegar até aqui. Inserir o compliance, inserir o criminal compliance dentro deste contexto de sociedade de risco. Tá? Ele não tem que ocupar, obviamente, uma posição central. Compliance não tem que ocupar posição central dentro desta sociedade de risco. Até porque isso não é a sua finalidade. Caberá então, pessoal, cabe o que ao compliance? Cabe ao compliance principalmente, sobretudo, fazer essa análise do quê? Fazer essa análise de riscos nos seus mais variados aspectos. E quando eu falo em análise de risco nos seus mais variados aspectos, falo de análise de riscos não só jurídicos, mas também análise de riscos jurídicos, análise de riscos comerciais, fazer uma análise minuciosa, fazer uma análise detalhista, tá? Do que vem ocorrendo no seio empresarial, no seio corporativo. Tudo isso relacionado ao desempenho das suas atividades e à correlação empresa, Estado e demais cidadãos, usuários ou não usuários daquele serviço, tá certo? Então, com isso, continuamos aqui, tá? Falamos do compliance, falamos dessa análise de riscos aqui com vocês, tema exaustivamente trabalhado na nossa aula. E quando falamos do compliance, por que ele se insere num ambiente, por que ele se insere neste contexto empresarial? Porque atualmente essa complexidade do ambiente empresarial, essa complexidade do ambiente corporativo, segundo parcela expressiva da doutrina, faz com que se considere a empresa, faz com que se considere um ambiente societário especialmente favorecedor para o cometimento de alguns delitos. E por isso, então,
que nesse contexto de cooperação, que neste contexto de autorregulação regulada, se chama o compliance dentro desta sociedade de riscos para atuar. Para atuar de que modo? Não só de modo preventivo, mas atuar também de modo repressivo, tá? Tanto preventivo quanto repressivo. Correto, pessoal? Então, com isso, nós encerramos essa nossa parte expositiva, encerramos a nossa parte argumentativa aqui com os senhores, num momento, então, que eu acho importante nós fazermos um resumo da nossa aula, antes de ingressarmos propriamente no nosso quiz, em que vamos testar o conhecimento dos senhores, testar o conhecimento das senhoras a respeito dos temas trabalhados. Então, pessoal, agora que nós encerramos esse nosso primeiro bloco na abordagem dos conteúdos, convido vocês, nossos queridos alunos, nossas queridas alunas, a testarmos os nossos conhecimentos no nosso quiz do Saber Direito. Bom, a primeira pergunta aqui que nós vamos trabalhar, é importante vocês pensarem, analisarem sempre o enunciado. O enunciado diz para vocês assinalarem a alternativa incorreta. Tá? Então, prestem atenção nesse detalhe que é para assinalar a alternativa incorreta. Vamos lá. Alternativa A. A autorregulação regulada não busca nem deve ocorrer em uma situação de ausência total do Estado. Alternativa B. Compliance origina-se no verbo inglês to comply, que significa agir de acordo com a lei, uma instrução interna, um comando ou uma conduta ética. Ou seja, estar em compliance é estar em conformidade. Alternativa C. O compliance é sinônimo de cumprimento normativo, restringindo-se ao cumprimento legal. Alternativa D. Compliance pode ser tratado como um instrumento de exercício de controle social, principalmente quando a área de atuação possui riscos de práticas delitivas. Então, bom, dei um tempinho aqui para vocês analisarem, para vocês responderem. Essa questão abrange conhecimentos que tratamos na parte bastante introdutória da nossa aula. E como consta aqui na tela para vocês, o compliance, então, é sinônimo de cumprimento normativo. Ok, esse primeiro pedaço, esse primeiro trecho da nossa assertiva está correto. Ok, só que eu preciso também que vocês entendam, que vocês compreendam, como foi destacado aqui na tela, que ele não se restringe ao cumprimento legal. Aqui está o erro da nossa assertiva. Na alternativa A está correta, porque a autorregulação regulada não deve ocorrer e nem pode ocorrer em uma situação de ausência total do Estado. Quando eu falei para vocês da autorregulação regulada, o que eu disse? Falei que autorregulação regulada, o Estado traz regras gerais e aí, com base nessas regras gerais, que ocorre a regulamentação daquele setor por meio, então, do desenvolvimento, entre outras coisas, do programa de compliance. Assertiva B. Assertiva B também bastante tranquila. Compliance origina-se no verbo inglês to comply, que significa agir de acordo com a lei, uma instrução interna, um comando, uma conduta ética. E aí, o detalhe, o sinônimo importante aqui, estar em compliance é estar em conformidade. Tá? Lembrar sempre, então, dos sinônimos de compliance. E a alternativa D está correta por quê? Está correta também porque traz elementos necessários do compliance, que é tratado como instrumento de exercício de controle social, sobretudo, principalmente, quando a área de atuação possui riscos de práticas delitivas. E aqui, mais uma vez, a importância de trabalharmos, então, o direito penal dentro da lógica da globalização, o direito penal dentro de uma lógica da sociedade de riscos. Com isso,
podemos passar então para a nossa segunda pergunta, para o nosso segundo questionamento, para testarmos os nossos conhecimentos. Nossa segunda pergunta diz para nós o seguinte: são medidas relacionadas à implementação dos programas de compliance, exceto. Então, 3 dessas medidas estão corretas, 3 dessas medidas estão corretas e uma dessas medidas está incorreta, que é a que vocês precisam marcar aqui como o nosso gabarito. Já vamos aproveitar o nosso quiz dos nossos 5 dias de aula para vocês irem treinando como fazer a leitura, como fazer a análise de enunciado, que vai ser muito importante para vocês nas provas de OAB, nas provas de concurso público. Vamos para a tela. Então, são medidas relacionadas à implementação dos programas de compliance com exceção, exceto a implantação de código de ética e políticas de boa governança, b, a avaliação dos riscos empresariais, c, estabelecimento do oficial de compliance e d, disponibilização do canal de denúncias ao público externo, providência que não se aplica aos empregados. Pessoal, mais uma vez, um tempinho para vocês raciocinarem, para vocês pensarem qual que é o gabarito da nossa assertiva. Agora, na tela com vocês, o gabarito da nossa assertiva. Alternativa D. Falei para vocês aqui a importância da leitura do enunciado, a importância de vocês saberem ler a questão. E falo aqui, mais uma vez, como alguém que no primeiro ano de faculdade já era uma pessoa que gostava de ver o saber direito, que se inspirava naqueles autores que compareciam ao saber direito e que muito acrescentaram para mim. Leitura de enunciado vai ser uma grande diferença, um grande diferencial para vocês na prova de concurso, na prova de OAB. Aqui qual é o erro? As assertivas A, B e C estão totalmente de acordo com o que nós trabalhamos em aula. Por sua vez, a assertiva D fala para a gente até a metade que ela está certa. A assertiva D até a metade está certa. Disponibilização do canal de denúncias ao público externo. Ok, falei isso em aula para vocês, que esse canal de denúncias se dirige ao público externo. Porém, um detalhe bastante importante. Esse canal de denúncias, embora ele se destine ao público externo, ele não se restringe ao público externo. Então, esse canal de denúncias pode ser utilizado tanto pelo público externo, como também pelos empregados. Aqui está o erro da nossa assertiva. Feito isso, nossa terceira e derradeira questão. Nossa terceira questão fala o seguinte: são normas que fazem citação à exigência ou existência de programas de criminal compliance, exceto alternativa A, Código Penal, alternativa B, Lei Anticorrupção, alternativa C, Lei de Lavagem de Capitais, alternativa D, Lei das Estatais. Pessoal, essa aqui é uma típica questão que pode ser cobrada, que pode ser abordada dos senhores, das senhoras, em provas de primeira fase. É aquela questão objetiva, aquela questão que cobra conhecimento restrito do texto de lei. Por isso a importância aqui de nós sabermos destes aspectos básicos. Pensaram? Refletiram? Qual é a resposta aqui? Qual é a resposta correta? Com vocês, então, a resposta na nossa tela. Aqui, uma resposta simples, uma resposta clara, uma resposta objetiva. O Código Penal, entre todas essas normas que eu citei com vocês, Lei Anticorrupção, Lei de Lavagem de Capitais, Lei das Estatais, o Código Penal é o único instrumento normativo entre esses 4 que não faz, então, menção à existência dos programas de compliance, à sua valoração dentro deste contexto normativo. Certo, pessoal? Com isso, encerramos o nosso quiz
da nossa aula de número 1. Encerrado o nosso quiz da aula de número 1, faço um resumo para vocês da nossa abordagem. Nessa aula de número 1, eu tive a satisfação de trabalhar com os senhores, trabalhar com as senhoras, estes conceitos básicos, estes conceitos introdutórios a respeito da disciplina do compliance, a respeito da disciplina do criminal compliance. Tá? Estes conceitos, pessoal, serão de extrema importância, não só para as nossas aulas subsequentes, mas também para vocês terem condições de construir um conhecimento, de participar de debates a respeito da temática do compliance. Bom, mas o nosso curso, a nossa imersão no compliance, no criminal compliance, não termina por aqui, não para por aqui. Eu convido os senhores, convido as senhoras para a nossa aula de número 2. Na nossa aula de número 2, eu vou trabalhar com vocês o espaço de consenso do processo penal. Para que depois, na aula de número 3, nós possamos fazer um misto, possamos encaixar o compliance dentro do espaço de consenso, encaixarmos o compliance dentro do processo penal em juízo. Tá? Então, aula de número 2, como destacado com os senhores, como destacado com as senhoras, nós trabalharemos espaço de consenso penal. Ou seja, transação penal, acordo de não persecução penal, suspensão condicional do processo e acordo de colaboração premiada. Certo, pessoal? Foi um prazer estar com todos vocês aqui no nosso Saber Direito da TV Justiça. Aguardo todos, aguardo todas na nossa aula de número 2. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.